Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro da Educação Inclusiva aqui no Educa Recife. Meu nome é Thaís Luz e esse é o meu sinal. Hoje, dando continuidade à nossa temática, trabalhando com o estudante surdo, não é? Nós vamos rever o que foi, né? Nós no encontro, no momento anterior, nós vimos sobre o planejamento do professor, as estratégias, trouxemos alguns exemplos de estratégias, como o professor selecionar essa estratégia, ser trabalhada com seus estudantes, e a importância dos recursos, não é? Dessa seleção apropriada dentro das estratégias, também selecionar os recursos para aquela turma. Hoje sim, vamos falar diretamente desse trabalho pedagógico com o estudante surdo na sala regular. Então, você que é professor, que tem a sua turma e está recebendo um estudante surdo, já teve ou ainda não teve, mas que possa ter, já sabe que ano que vem tem um estudante surdo para ir para essa sua turma, é importante você conhecer algumas estratégias, como usar essas estratégias para trabalhar com esse estudante surdo na sua sala de aula. Então, nós vimos algumas estratégias e quando o professor se depara, encontra um estudante surdo em sua sala, ele tem que pensar em rever e adaptar essas estratégias para trabalhar com o estudante surdo, com enfoque nesse estudante, não é? Que estratégias, aquelas estratégias que eu já costumo trabalhar, que eu já seleciono, que eu já selecionei, como agora eu posso adaptar para que esse estudante surdo também seja contemplado com essas estratégias, melhorando, não é, a sua aprendizagem. Nós vamos ter também aqui estabelecer relações, não é, que está sendo estudante, a relação do que está sendo estudado com a realidade vivida fora da escola. Então, essa relação, né, do que o professor está trazendo, do conteúdo, aquela prática, não é? A gente tem que lembrar que o estudante surdo, ele não tem as mesmas informações do cotidiano da vida, como os estudantes ouvintes. Então, para um estudante ouvinte, ouvir falar de determinados assuntos, né, assuntos do cotidiano, do jornal, do desenho, enfim, da conversa do dia a dia de dentro de casa, é normal, não é comum. Já para o estudante surdo, falta essas informações cotidianas, rotineiras, de dentro de cada família ou de qualquer família. Então, como ele vem com esse déficit, né, de informação, é importante que o professor ele faça sempre, busque sempre fazer a relação do que está sendo estudado com o cotidiano. O que é que ele vê dentro de casa, o que é que ele vê na rua, o que é que ele vê na TV. Então, sempre fazer essa ponte. É importante também que o professor ele contextualize os assuntos trabalhados, não é? Como a gente acabou de falar, essa relação, sempre fazer essa relação. A gente não pode partir do princípio de que ele já sabe do que se trata, não é? O estudante surdo falta a audição que os outros tiveram desde sempre. Então, é muito importante o professor dar atenção a essas pequenas coisas que parecem ser simplórias para serem explicadas, mas quando você tem um estudante surdo na sua sala, é importante, professor, você ter essa observação, esse ponto, esse feeling com esse estudante. Também o professor, não é, utilizar recursos visuais. É importante que o professor faça uso desses recursos visuais, tá? Então, quanto mais relação com o visual, melhor. Por mais simples que pareça. Se o assunto é sobre animal, que ele traga imagens de animais. Se o assunto é sobre matemática, então que ele traga as informações, quanto mais visuais possíveis da matemática, da ciência, enfim. É importante que o professor utilize bastante o recurso visual. Seja num vídeo, também importante, uma maquete,
Enfim, use e abuse do recurso visual, professor. E também o professor, é importante, não é, que ele utilize, né, utilizar Libras na comunicação. É importantíssimo que o professor tenha essa comunicação com o estudante. Mas você de sala regular pode questionar que você não sabe, nunca teve um estudante surdo, então aprenda junto com ele, aprenda junto com a turma. Não é preciso, não é necessário, não é ser falante da língua, ser um expert em língua de sinais. Mas se você não sabe, traga essa proposta para a sua turma, não é? Monte pequenas aulas simples, com sinais simples. Não precisa ser nada muito elaborado, mas que o estudante surdo ele seja contemplado e os demais. Então, por que não trazer todos os dias um momento de sua aula para trabalhar Libras? Faça um momento Libras na sua sala. Sinais simples, todo dia um sinal, não precisa ser muitos, e essa comunicação vai aumentando o vocabulário. Seu vocabulário, o vocabulário dos estudantes vai crescendo junto com esse estudante surdo e ele vai ficar ali se sentindo mais inserido naquela sala. Bom, então aqui nós vimos, não é, essa importância quando o professor surdo se depara, o professor, desculpem, ouvinte, não é de uma sala regular, se depara com um estudante surdo, então é importante que ele reveja, não é, as estratégias, faça adaptação, estabeleça relação com o que está sendo estudado, que ele contextualize o que está sendo visto na sala com o cotidiano, que ele utilize recursos visuais e que ele utilize Libras na medida do possível. Mas aí o professor, ele vai ter essas estratégias, está aí a gente colocando as estratégias que vimos no outro momento. Então, nessas aulas expositivas e dialogadas, como é que você, professor, agora, que tem esse estudante surdo, como é que você pode adaptar essa estratégia? Não é? Essa aula prática, que é super importante, quanto mais prático e visual para o surdo, melhor. Esse júri, como fazer um júri simulado com esse estudante surdo, dá a oportunidade dele dizer se concorda, se ele não concorda, usa imagens para isso. Então, de um lado, um estudante, né, o grupo defendendo que sim, e bota o sinal de sim ou de positivo, e o outro que não, e de negativo. Então, com esses recursos visuais, ele vai conseguir entender, perceber o que está se passando e se colocar também, porque é importante que o professor permita que esse estudante surdo ele também participe de tudo. As outras estratégias são as aulas lúdicas, o estudo de caso, todas essas estratégias o professor tem como adaptar, não é? E transformar essa aula acessível ao seu estudante surdo. Outra coisa interessante, outro aspecto interessante que o professor pode trabalhar em sala de aula seriam os mapas mentais. Né? Então, o mapa mental, que são representações gráficas de informações que transmitem a relação entre ideia e conceito, individuais, de modo esquematizado, organizando o conteúdo e facilitando associações. Aqui eu trouxe um exemplo, não é, sobre esse mapa mental. Então, o professor veio com a estratégia, ele trabalhou determinado conteúdo, aqui a gente colocou os sentidos, ele fez uma aula expositiva e dialogada com esses estudantes, não é? E esse mapa mental, com esse mapa mental, o estudante surdo, que serve para todos os estudantes, surdos ou ouvintes, mas o estudante surdo, ele vai ter uma percepção melhor, ele vai conseguir construir melhor essa associação dos conteúdos. Então, os sentidos com a visão e o desenho do olho, não é? O olho vendo e o olho. A audição, não é? Teria ali um ouvido escutando e a questão do ouvido. O paladar e assim vai. O tato, o olfato é para sentir o cheiro e o nariz
é por onde se sente o cheiro. Ali, posteriormente, poderia até ser colocado os sinais, né? O sinal de olho, de ouvido, de boca, enfim. E esse professor, no início, construir com os estudantes, com todos os estudantes, um mapa e colocar ali na sala exposto, fazer essa construção coletiva e colocar exposto. Eu trouxe aqui um outro exemplo, também do mapa, aqui no caso de um júri, né, simulado. Então, você é a favor, contra, botamos um exemplo de desmatamento, né, e aí tem a imagem do desmatamento, tem o nome, tem a imagem, para o estudante surdo conseguir visualizar sobre o que está se falando. Então, quem é a favor e vai dizer por que é a favor. Então, tem a questão da agricultura, a importância da pecuária, está ali o nome e a imagem. Do outro lado, de quem é contra porque vai desmatar, e a questão da flora e da fauna, e ali está os animais, né? Então, veja como as estratégias associadas, elas ficam ricas. E esse mapa, ele deixa para o surdo ainda mais acessível e fácil a aprendizagem do conteúdo. Então, o professor consegue, não é, juntar um júri simulado, construir um mapa desse, também, mais uma vez, construir junto com os estudantes e ensinando esses estudantes, posteriormente, cada um fazer o seu. Então, ao final de cada aula, vamos cada um construir o seu mapa. Como vocês estudaram, como vocês aprenderam, para que aquilo seja fixado com mais facilidade pelos estudantes e principalmente pelo estudante surdo. Bom, aqui também temos um exemplo de como trabalhar esse estudante surdo no seu dia a dia, professor. Temos outro exemplo, trabalhar com rotina. É importante trabalhar com rotina. Vamos lembrar que o estudante surdo não tem a audição que os outros estudantes têm desde o início, não é, da sua vida. Então, é importante essa rotina de que dia é hoje, não é, o calendário, como está o tempo, vamos fazer uma chamada, não é, o nome das pessoas, o sinal das pessoas. Essa rotina é muito importante para o estudante surdo. A hora do lanche, a hora do recreio, não é? A hora do estudo em si, não é? De participar da disciplina, da aprendizagem propriamente dita. Então, é importante que esse estudante surdo na sala regular tenha essa rotina estabelecida e bem trabalhada, certo? Outra sugestão é nomear e sinalizar objetos na sala, professor. É importante que é interessante que o professor nomeie as coisas na sala, certo? Então, mesa, colocar o nome mesa, janela, porta, para que o estudante surdo ele vá fazendo a associação do nome com o objeto. Oportunizar experiências visuais. Então, o que é que a gente tem na escola, o que é que a gente tem fora da escola, imagens, pontos importantes do caminho, do trajeto para casa, de localização, construir uma maquete com todos os estudantes, não é? E que o surdo compreenda esses pontos visuais, que ele com certeza tem mais percepção do que os demais, ele vai dizer com mais facilidade quais são os pontos que ele passa no trajeto dele de casa para a escola e da escola para casa. É importante oportunizar experiências visuais, está colocando, explorar características das pessoas, dos animais, dos objetos, se é grande, pequeno, com pelo, com pena. Contação de histórias, muito importante trabalhar a contação de histórias com o estudante surdo. E aí o professor pergunta, mas e o intérprete? Como é que fica o intérprete? Eu até agora estou sozinho com o estudante surdo, mas tem um intérprete. Então, como é que eu faço para trabalhar com esse intérprete na minha sala? No nosso próximo momento, nós vamos falar um pouco sobre o trabalho do intérprete e a importância dele dentro da sua sala regular. Até o nosso próximo encontro.